Seu filho ou seu irmão é autista adulto e não sabe mais o que fazer da vida e vocês estão desesperados porque eles não conseguem fazer interação social e fica totalmente perdido. Vocês querem colocar ele para trabalhar, para fazer uma vida social, namorar, passear, ter autonomia e ele nem consegue sair de casa sozinho? Fique nesse vídeo que vamos começar sobre um pouco disso daí. Aqui quem fala é o Emerson Peixoto, sou psicólogo e acompanhante terapêutico aqui do IPAT, Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico. E sim, se você não sabia, as crianças que são autistas vão permanecer autistas. Não existe cura para o transtorno do espectro autista. As pessoas tratam muito crianças, porque tratando as crianças vai minimizar os problemas na vida da adolescência, na vida da adultez. Então, tem um tratamento, um trabalho com crianças. Porém, a gente não vê tratamentos com adolescentes e adultos. E aqui no IPAT a gente trata adolescentes e adultos porque apresentam várias dificuldades ao longo da vida. A criança que se torna autista, que teve um tratamento, ela vai ter mais recursos. Porém, ainda muitas dificuldades na vida adulta de relacionamentos. E aqui a gente vai falar algumas dessas dificuldades que o autista adolescente adulto acaba enfrentando. E vamos lá. O primeiro, interação social. Então essas regras invisíveis da sociedade faz com que o autista, que é muito concreto, né, ele lida com a coisa direta ali, não entenda essas interações sociais. Então essa dificuldade de interpretar piadas, ironias, o duplo sentido, essa linguagem não verbal, essa linguagem do rosto, né? O autista ele tem essa dificuldade, isso permanece. Então quando essas crianças crescem e vão para a adolescência, é onde todos os adolescentes ali começam a fazer piadas, a tirar sarro, e o adolescente ele fica meio que à margem, porque ele não compreende. Eu vou fazer uma piada, o gato subiu no telhado. O autista ele vai ficar imaginando o gato subindo no telhado, e não o ditado lá que, olha, o negócio ficou feio aqui, vem bronca, né? A porca torceu o rabo. O autista fica imaginando uma porca torcendo o rabo ali e não uma situação complicada. Então, essas interpretações para o autista, ele é muito difícil. No treinamento, né, no acompanhamento terapêutico, a gente trabalha isso para que ele consiga compreender essas linguagens não verbais, essas brincadeiras, né? E até a gente cria campeonatos de piadas para que ele comece a exercitar essas piadas, esse jeito de falar, de compreender essas incoerências da piada, né? Porque a piada você imagina que é uma coisa e vai para um outro caminho. Outra coisa dentro dessa interação social é manter conversas, né? É difícil o autista ele iniciar, continuar e finalizar. Normalmente ele começa e finaliza muito rápido. Então, dentro aqui do treinamento com adolescentes e adultos, a gente faz diálogos para que o autista ele consiga manter, mesmo que seja perguntas prontas, mas ele consiga desenvolver ali um diálogo, um pouco mais de 2, 3 minutos, já está ótimo, né? Porque normalmente você vai falar com o autista, oi, tchau e acabou, coisa de segundos. Por exemplo, às vezes ele tem que chegar em algum lugar e falar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como que você tá? Eu sou fulano, tô aqui fazendo isso, com pequenos diálogos, né, para estar ali. Nossa, mas ele precisa ficar enquadrado dentro da sociedade? Não necessariamente, mas ele precisa estar dentro dessa sociedade. Para estar dentro dessa sociedade, tem algumas normas sociais que a gente tem que lidar, né? Não dar um bom dia, principalmente na nossa sociedade aqui, né, Brasil, não dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, isso é meio que soa como mal educado, né? E dentro dessa interação social,
para ser bem visto, entre aspas, ter amigos, para conquistar pessoas, conquistar amizades, no mínimo, a gente tem que ser educado com o outro, né? Gerar empatia. Se eu não sou uma pessoa empática, não dou um bom dia, boa tarde, boa noite, vou me tornar uma pessoa antipática, uma pessoa antissocial, né? E aí a gente tem que exercitar o pensamento do adolescente ou do adulto autista para que ele seja mais sociável. No início é treinamento mesmo, no início vai ser difícil, não vai querer pegar, não vai conseguir, vai ser complicado, mas depois fica mais normalizado, mais corriqueiro, falar, mesmo que seja até forçado, mas vai aprendendo, se habituando a fazer essas conexões do network. Entender essas regras sociais implícitas, como sinais de trânsito, que é muita dificuldade para autistas, alguns adolescentes e adultos andarem sozinhos nas ruas, porque não entendem alguns sinais, né? Nem que seja assim, vem, para, chega, né? Parou. Eles não compreendem, eles falam, o que ele está querendo dizer? É problema comigo? Estou errado? Então, esses sinais, a gente vai ter que trabalhar bastante para que eles compreendam, porque não é algo com ele ou é algo desconexo. Tem toda uma conexão, e é dentro dessa conexão que o autista ele vive, de certa maneira, desconexo desse mundo, e a gente tem que conectar ele dentro desses momentos, né? Segunda coisa que para o autista adolescente adulto é muito complicado. Também acontece nas crianças, mas para o adolescente e adulto é mais complicado. Por quê? Porque ele é, de certa forma, obrigado a lidar com isso, que são as sobrecargas sensoriais. O barulho, a luz forte, os cheiros intensos e muita movimentação. Isso causa muita exaustão para a pessoa autista, irritação e até crises. Quando a gente lida com crianças, a criança ela não tem um senso de localização. Então ela tem esses barulhos, ela coloca a mão no ouvido, ela rola, ela grita, ela tem crises muito fortes, né? Já no meio adulto, a gente é obrigado a ir para a escola e já está, entre aspas, grande o suficiente para compreender. Então, é obrigado a ir para a escola, é obrigado a entrar em alguns lugares diferentes da criança. Mas o adulto autista também, ele desregula, ele tem crises, só que por ele já ser mais vivido, já ter um grau ali de vivência, ele desregula, mas não como uma criança. Ele vai ficar irritado, eu tenho pacientes que se enforca, que se machuca, que arranca o cabelo, que se arranha. São formas ali de tirar aquela agressividade, aquela agonia para fora. Tem autistas que jogam objetos adultos, viu? Então, assim, são coisas que são formas de regular. Então, sabendo disso, a gente deveria, ou teria, ou a família deveria, cuidar um pouco dos barulhos, dessas luzes fortes, entender como que o seu filho funciona, entender como que é melhor para ele não desregular, ou para ele também aprender como que ele gosta. O acompanhamento terapêutico ele vai fazer isso, ele vai trazer pro acompanhado, né, toda essa percepção que às vezes ele nem tem. Às vezes ele desregula e não sabe por que está desregulando, ele não sabe o que causou incômodo. Assim como nós, pessoas típicas, às vezes nos desregulamos, ficamos bravos e chateados e nem sabemos por quê. E só que nós temos de certa forma, uma capacidade de auto-observação. E vamos parar, escrever, analisar e perceber o que nos incomodou. Já no caso do autismo, isso é muito mais difícil. A gente, às vezes, tem que mostrar na prática ou reviver aquela situação e provocar essa desregulação de novo para que ele compreenda de onde vem essa desregulação. Então, são coisas que a gente vai poder, com o adolescente e adulto, ter essa percepção maior. Com criança, às vezes, não é possível a gente fazer desregular para ele ter a percepção. Aqui a gente tem que fazer regular mesmo. Já com o adulto, a gente pode fazer
obviamente conversando, interagindo, e a gente vai voltando naquele momento até que ele perceba. E quando ele percebe, ele fala, caramba, então foi isso daí. Isso aí é ruim, isso aí eu não gosto. E aí ele começa a ter clareza. Quando ele começa a ter clareza do que ele não gosta, aí 50% dos problemas estão resolvidos. Porque os outros 50% é sair desse problema, é fazer com que esse problema não machuque mais. Beleza até aqui? Outra coisa que poucas pessoas falam, mas está muito ligada à sobrecarga sensorial, que é o burnout. O que é o burnout no autismo? O burnout no autismo nada mais é do que um excesso de informação. O burnout não é mais nada do que um excesso de informação. Só que para o autista, tudo é demais. Tudo é um excesso. Então, é comum o autista ele usar, de certa forma, as máscaras sociais. Só que quando a gente veste um personagem, uma máscara social, é muito cansativo. Imagina você tendo que vestir uma máscara social, digamos assim, de um apresentador de telejornal, do William Bonner, de um apresentador de esporte, de um palhaço, que fica sempre fazendo piada. É muito desgastante, que sempre tem que lembrar daquele personagem, de quem vestia aquela roupagem. Isso desgasta o cérebro, isso traz uma exaustão. E essa exaustão pode levar a uma perda temporária de habilidades, uma irritabilidade muito grande e crises. Então, esse burnout nos autistas é muito mais comum do que você pensa, porque nós temos um limiar de tolerância, que a gente tolera muito mais coisas do que um autista tolera. Então, meu limiar de tolerância é que eu aguento horas e horas de aula numa escola, ou 8 horas de trabalho numa empresa. O autista não consegue. Para ele, 2 horas de aula, 1 hora já é muito. Para ele, 3 horas dentro de uma empresa fazendo a mesma coisa já é muito. Então, existe um esgotamento ali mental dessas pessoas não conseguirem mais segurar as máscaras sociais e ter suas crises. Então, esse burnout no autista, ele é real, ele acontece e acontece a todo momento, porque o limiar dele, o copo dele enche muito mais rápido do que pessoas típicas. Organização e funções executivas. Para o autista adulto e adolescente, é muito precário. Para muitos autistas, é muito precário. Mas você deve estar falando, nossa, mas eu sou um autista adulto e eu não tenho essas questões. Lógico, como você bem sabe, existem vários níveis de autista, né? Existe um espectro ali, né? O nível 1, nível 2, nível 3. Não existe nível leve, moderado. Coloca-se dessa forma para facilitar o entendimento. Mas se a gente coloca dessa forma, a gente minimiza uma pessoa autista independente da outra. Mas não, todas são autistas e todas têm as suas peculiaridades. Mas as funções executivas, essas, muitos autistas levam para a vida. Mesmo que seja nível 1, que estude, trabalhe, tenha relacionamentos. Chega uma hora que iniciar atividades e tarefas não consegue. A gente precisa ter protocolos psicológicos para esse adolescente ou esse adulto ter as tarefas concluídas. Planejamento de rotina. Todo autista tem que ter o seu planejamento de rotina. Não dá para trabalhar com autistas adolescentes e adultos sem um planejamento, sem uma rotina, sem um passo a passo. E essa rotina tem que ser seguida à risca todos os dias. É acordar, escovar os dentes, trocar de roupa, colocar o pijama, arrumar a cama, tomar café, escovar os dentes de novo, sei lá, pegar a mochila, ir para a escola, para o trabalho, chegar no trabalho, tomar um café, fazer... Então tem que ter essa rotina, essa programação. Isso deixa o autista regulado. O autista ele não lida bem com a falta de rotina. Agora, quando você tem uma rotina bem estabelecida, ele funciona, porque ele sabe o que ele tem que fazer. E isso não tira ele do eixo. Então, assim, o que vai tirar ele do eixo é desestabilizar muito o autista, é fazer quebra de rotina.
Isso desestabiliza. Poxa, fui no trabalho e faltou energia, tive que voltar para casa. Isso desestabiliza, ele não quer voltar para casa, ele não entende que faltou energia, ele sabe que faltou energia. Só que ele acha que o trabalho é ruim, que o trabalho não gosta dele, porque o trabalho é uma porcaria. Mas tem algo ali que fez com que ele tivesse que voltar para casa. Mas na cabeça dele a gente tem que trabalhar essa quebra de rotina. Que é possível a gente quebrar planejamentos, né? A gente tem que quebrar. Em alguns momentos serão quebrados para a gente fazer outras coisas. Dificuldade de priorizar as coisas. Então o autista ele coloca as prioridades dele, né, acima de tudo, a rotina dele. E ao mesmo tempo que a gente vai criar rotinas, a gente vai também ensinar a quebrar as rotinas, a priorizar outras atividades, outras coisas. Nossa, mas isso aí é o contrário. Sim, porque a gente vai ter, se eu vou ensinar ele a quebrar a rotina, que ele não tem rotina, ele vai ficar do mesmo jeito. Então eu coloco o que eu quero, eu modelo ele para ele fazer o que é preciso ser feito, a rotina básica de higiene, por exemplo, e depois eu vou modelando essa rotina, falando assim, é possível quebrar essa rotina, é possível você acordar um dia atrasado e não fazer o seu café, tem que sair, chegar no horário nos lugares, então a gente vai quebrando essas rotinas diante das dificuldades que vão aparecendo. Pode ser que o ônibus atrase, administrar o tempo para o autista é muito complicado. A maioria dos autistas que eu conheço não tem dificuldade de ver relógio, de ver horas. Então, eles olham, sabem ler a hora, mas não sabem o que significa aquilo. Então, a gente costuma trabalhar com muito alarme. Coloca alarme no celular, é hora de trabalho, é hora da escola, é hora de descanso. Porque ele vai se associando àqueles horários. Né? E o melhor é ter um relógio digital, porque o analógico, que ele tem 1, 2, 3, todos os horários, e depois aqueles horários viram minutos, 5, 10, 15, 20, eles não conseguem identificar, a maioria dos autistas, que aqueles números 1, 2 e 3 também são 5, 10, 15 minutos. Então, o melhor é trabalhar com um celular ou com um relógio digital. Eles conseguem ter uma maior clareza de visualizar e já compreender que aquilo é aquilo. Essa coisa simbólica é muito complicado para o autista. Lembrar de compromissos, né? Tá dentro do que eu falei, mas lembrar de compromissos a gente vai ter o quê? Trabalhar com agenda, trabalhar com despertador, com relógio, com lembretes, com um manual, com uma agenda fixa no quarto mesmo, grudado na parede, na cabeceira da cama, para que eles lembrem. E uma outra coisa que causa uma desorganização muito grande nas funções executivas é lidar com burocracia, é lidar com as coisas chatas, é lidar com, eu vou abrir um site, aquele site me pede para digitar as letrinhas lá e eu não sou robô. Isso já irrita, porque eu tenho que clicar nas letrinhas, as letrinhas não dão certo, e aí eu fico frustrado. Lidar com burocracia de ir no banco, de ir no mercado e ficar esperando na fila. Isso também irrita muito a pessoa. Mas o autista ele tem direito à preferência. Tudo bem, mas às vezes ele não tem essa concepção que ele vai passar na frente das pessoas, ou até mesmo, ele vai passar na frente das pessoas e as pessoas vão falar o quê? Porque na maioria dos casos, o autista ele não tem concepção de falar, desculpa, eu posso passar na frente, porque tô com cordão, sou autista. Não, ele simplesmente vai passar na frente, as pessoas vão xingar ele, vai brigar com ele, e ele não vai saber dialogar, não vai saber brigar de volta. Ou se ele não consegue brigar de volta. Ou ele vai ser muito estúpido, muito grosso, ou ele não vai conseguir se fazer entendido do assunto, porque ele não vai entender a reclamação do outro. Então, é complexo a gente trabalhar isso com um adolescente e adulto, porque a gente tem que trabalhar sempre o eu com o outro e o eu na sociedade. E o eu com o eu mesmo, porque ele precisa identificar as suas angústias para conseguir lidar com a angústia do outro. Outro ponto muito forte que a gente pega aqui na nossa clínica de acompanhamento terapêutico é o trabalho e carreira. Obviamente, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, né, de alguém autista que acabou de sair da escola, já está ali com seus 17, 18 anos, 19 anos. O normal, né, o que segue a trajetória aí, a pessoa sair da escola é arrumar um trabalho, né?
Como que esse teu irmão, esse teu filho vai conseguir um trabalho? Se ele tem infinitas dificuldades de socialização, porque, infelizmente, a escola não ensina essas coisas. Às vezes a escola não tem especialização para lidar com o autista, ou não tem um acompanhante terapêutico dentro da sala de aula, não consegue dar essa formação. E aí a pessoa sai da escola como entrou, sem saber de nada, né? Então, é muito importante fazer um treinamento com esse jovem adulto autista sobre trabalho, sobre o que ele gosta, sobre os interesses, sobre as vontades, sobre o desejo, sobre o que ele quer, sobre as habilidades que ele tem, porque não é somente o que ele gosta, às vezes ele tem uma grande habilidade de organizar as coisas, ele gosta tudo bonitinho ali. Então, talvez um emprego onde trabalhasse em mercado de estoquista, de colocar as coisas no lugar, farmácia, de colocar as coisas no lugar, ele se dê super bem. A missão dele é organizar as prateleiras. Pode ser que se for um outro autista não consiga dar conta disso, pode ser que tenha um autista que tenha habilidades com leitura, com linguagem. Então ele pode ser que vai trabalhar em um ambiente que tenha, de certa forma, de tradução ou escrita de alguma coisa, e aí ele vai conseguir lidar melhor com isso. Pode ser que a gente desenvolva essa pessoa para trabalhar com crianças, com coordenações, com outras organizações que a gente vai ter que identificar caso a caso. Eu trabalho com autista há bastante tempo, adolescentes e adultos, e já coloquei muitos autistas no mercado de trabalho. E a maioria deles são trabalhos manuais, né? Que a pessoa vai lá e organiza e vê, eles são muito detalhistas. Então tem um que ele foi trabalhar com brindes, então ele fica olhando os brindes, as caixinhas, e olha se as caixinhas estão com defeito ou não. E eles são muito criteriosos, tá com problema aqui, então não vai entregar para o cliente. E ele se deu super bem, porque a missão dele é olhar se aquele produto está com defeito ou não. E como eles são criteriosos, eles vão fazer o trabalho dele de forma impecável. Então, primeiro a gente tem que identificar quais são as potencialidades desse jovem para o mercado de trabalho. Identificamos? Tá bom, vamos buscar profissões que são pertinentes àquela função. Encontramos? Ótimo! Então agora vamos fazer treinamentos de entrevista de emprego, simulações para entrevista de emprego, vamos buscar fazer dinâmicas e trabalhos em equipe. Às vezes esse menino, ele precisa fazer um trabalho voluntário na igreja, na associação do bairro, com algumas outras pessoas, para que ele consiga compreender esse trabalho em equipe, de forma social mesmo, ajudar no condomínio do prédio, tirar o lixo, ajudar em tarefas dentro de casa. Se não faz tarefa dentro de casa, tá errado, pai e mãe. Tem que botar para fazer tarefas dentro de casa. Nem que seja tirar o lixo, botar a roupa, estender a roupa da máquina, tirar a roupa do varal, arrumar a cama, organizar as almofadas, coisas que tem que fazer, tirar os pratos, pôr a mesa dos pratos, coisas simples, para ele ter esse senso de responsabilidade. Se você não faz isso, vai precisar de um AT aí para os pais, viu? Para essa parte de trabalhos e carreiras, precisa entender os processos de vagas. Porque eles acham que eu fazer uma entrevista e já passou. Não, eu fazer uma entrevista, tem outras pessoas, tem que esperar, tem que ter todo esse processo. Você precisa ter essa compreensão burocrática, que eu falei no vídeo anterior, de esperar. E lidar com ambientes sensoriais difíceis. Porque em casa está controlado, mas ele vai para o ambiente fora, vai trabalhar no shopping, é muito barulho, é muita iluminação, e isso pode ser um estressor muito grande para o autista. E a gente tem que preparar ele para esse mercado de trabalho. Então, vamos diversas vezes no shopping, mas é incômodo, mas temos que ir para treinar. Se a gente não treina essa sensibilidade, não vamos conseguir ir para o próximo passo. Vamos no lugar barulhento. Sim, vamos ter que ir no lugar barulhento, porque a sociedade ela é assim. Não tem um lugar que você vai trabalhar que seja totalmente adaptado para a pessoa.
Não vai ter, infelizmente não vai ter. Então, dentro da sociedade que a gente tem que, infelizmente, modelar a pessoa para o ambiente e não o ambiente para a pessoa. Entenderam? Então, essas coisas a gente precisa estar muito alinhado aqui para que o adulto e o adolescente autista se sinta ali socialmente aceito ou socialmente preparado, que às vezes o pai e a mãe já não dão conta mais, precisa ser um profissional fora. Quais são as maiores comorbidades que tem no autismo? O Emerson, o que é comorbidade? Comorbidade é você tem um transtorno, uma doença principal, e existem vários outros transtornos ou doenças que se aclopam, que faz parte daquele transtorno principal. Então, temos o TEA, o transtorno do espectro autista, e dentro do TEA, o que vem muito somado ali? Ansiedade. A ansiedade é uma comorbidade muito constante no autista, e aí ele cria as estereotipias, né, balançar as mãos, se mexer, justamente para regular aqueles pensamentos, aquela ansiedade. Então, a ansiedade é uma comorbidade constante no autismo. Então, tem técnicas que faz com que ele aprenda a regular essas ansiedades para que não atrapalhe no seu convívio social. Depressão também é algo muito constante, porque a gente percebe isso mais no adulto e no adolescente, porque é onde ele está em contato com o outro, onde ele começa a se comunicar com o outro, e ele percebe que ele é diferente dos seus pares. Crianças, elas não têm tanta noção disso, mas o adolescente já começa a perceber que ele tem mais dificuldade do que o colega, ele começa a ver os colegas se relacionando, e ele não consegue interagir daquela mesma maneira, ele percebe os colegas namorando, e ele não consegue interagir, ter uma namorada, por mais que ele queira ter uma namorada, ele não sabe ter uma namorada, ele não sabe como ter esse vínculo de namoro. Então, o adolescente, o adulto, ele passa a ter uma depressão, porque ele se olha diferente do outro e não sabe fazer diferente. Ele começa a ter essa angústia, começa a se sentir mal, começa a se isolar de alguma forma ali, que não é o ideal, porque ele não se sente pertencente a um grupo. Então, até mesmo para as pessoas típicas, quando não se sente pertencente a um grupo social, a tendência é ela se embotar psiquicamente, ela se retrair. Para um autista não é diferente, ainda mais para o autista, porque ele já é uma pessoa embotada psicicamente, ela já fica dentro dela mesmo, no casulo ali, sem sair. Outra comorbidade muito interessante que acontece é a fobia social. Os autistas, eles têm dificuldade de se relacionar com o outro, de interagir com o outro, de estar presente com o outro. Então, ele, de certa forma, prefere a sua própria companhia ou a companhia do online, né? Do online sem câmera, ele lida melhor do que... E alguns até escrevendo lida melhor do que falando e do que em vídeo. Então, assim, até mesmo para aprender várias coisas, várias linguagens, às vezes essa fobia social, ele lida muito bem no 1 a 1. Mais de 3 pessoas, ele já não funciona. Então é 1 a 1, ficou um triângulo ali, ele já não consegue desenvolver muito bem, já começa a ficar angustiado, já acha que, será se eu estou me fazendo ser entendido? Então começa algumas dificuldades, nessa dificuldade ele prefere o quê? Eu vou ficar na minha, não vou me expor, e ninguém vai saber o que eu estou sentindo. Dentro disso tudo, uma última aqui, comorbidade que acontece em alguns casos de autismo, de TEA, é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. O que é o TOC? O obsessivo é a gente que pensa, então estou obsessivo. O compulsivo é praticar aquilo que eu penso. Então, se eu estou no transtorno obsessivo compulsivo, é a compulsão, é a prática de um pensamento. Por exemplo, dentro do TOC, dentro do autismo, pode ser que exista rituais. Eu falei lá em outro vídeo que a gente tem que colocar rituais, dinâmica, rotina para o paciente. Sim, ele precisa de rotina para se adaptar.
Porém, existem alguns casos que essa rotina se torna rituais. Esses rituais, eles se tornam compulsivos, ou seja, se ele não fizer daquele jeito, daquela forma, vai ter um problemão, né? Então, nesse toque, quando ele começa a ter esses rituais, por uma maneira é o que regula ele, por outra maneira é o que afasta ele de um convívio social. Porque se ele tem toque, por exemplo, de organização, de arrumação das suas meias, das suas camisas, se vai alguém mexer, ele vai ficar tempos e tempos, horas e horas ali olhando, vasculhando, mexendo nas suas coisas para ver se está tudo organizado. E aí perde-se tempo, e aí perde-se organização. Eu tenho um paciente, Teia, que ele arruma os garfos da casa. Então, o pessoal vai comer, ele fica ali obsessivo, ali compulsivo, arrumando os garfos e as facas e as colheres. Imagina quanto tempo, toda hora, alguém vai lá, abre a gaveta e desmancha, tem que ficar tudo empilhadinho. Ele perde tempo. E aí o meu trabalho é fazer com que ele vivencie a desorganização, que é ir lá bagunçar a gaveta de facas e colheres e deixar lá bagunçado. Eu sei, na hora a gente tá fazendo, tá bagunçando, tá dando angústia, ele tá fazendo. Mas eu sei que quando eu sair, ele vai lá e vai organizar tudo de novo. Tudo bem, mas durante a atividade, ele conseguiu suportar a desorganização. E muito bem. Então, nesse processo, aos poucos, ele vai começar compreendendo que tudo bem deixar desorganizado, não tem problema nenhum. E a gente vai trabalhando todos esses processos. Outro ponto aqui, muito, muito interessante no autismo adolescente e adulto, é o diagnóstico. E principalmente o diagnóstico tardio. Por quê? Algumas pessoas ficam até tranquilas, até aliviadas de saber que tem o que tem, né? Qual é o transtorno que tem. Porém, outras não concordam, não aceitam e meio que precisa vivenciar o luto, né? De saber que tem um diagnóstico. Porque até então ela entendia que fazia coisas e que tinha coisas que eram meio diferentes e tudo mais, e que decidiu saber o que tinha e descobriu que tinha um autismo e falou, agora entendi porque eu tenho. E normalmente as pessoas, 90% dos adultos, dos adolescentes que vão fazer o diagnóstico, que é diagnosticado e sabe o que tem, ficam aliviados, porque isso diminui a tensão, que até então fazia coisas aleatórias e falava, não, porque é distraído, não, porque é desatento, não, porque é isso e aquilo. E quando descobre o diagnóstico, fica, nossa, descobriu o que eu tinha. E existe alguns que falam, não tenho nada, continua negando, um negacionismo, né? E esse negacionismo vai fazer com que a pessoa não busque um tratamento, não busque um psicólogo, não busque acompanhamento terapêutico e vai continuar sendo da mesma maneira. Então, é muito complicado. Quando a gente tem um diagnóstico, primeiramente, a gente tem que entender aquele diagnóstico, entender a avaliação, aceitar o que tem e aí buscar ajuda para melhorar o que não está bom. Entenderam? Então, tem todo esse momento aí. Também, dentro dessa questão, tem desse diagnóstico, né? Tem essa revisão da própria história que a gente faz de olhar para cada paciente e falar, vamos reviver a sua história? Vamos entender quando você era pequeno, como que você lidava, como eram os coleguinhas, como você brincava. Vamos entender a sua fase de adolescência. Os seus colegas estavam namorando, estavam ficando com outras pessoas, estavam brincando. O que eles brincavam? O que você fazia? Vamos entender na sua vida de adulto as suas dificuldades e as dificuldades dos seus colegas. Por que isso é tão dificultoso para você? Para ele ir começando a reescrever a sua história, para entender que não é agora que ele virou autista. Ele sempre foi, só que não tinha um diagnóstico claro sobre aquilo. E entender que esse sentimento de ser diferente não é ruim, é único. O ser diferente faz com que você seja único dentro da sua proporção, dentro das suas possibilidades. E trabalhar essa questão da baixa autoestima, né? Que está linkado com tudo isso daí, e nas terapias a gente vai conseguir fazer esse envolvimento terapêutico. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima e busque um acompanhamento terapêutico.